versículo 5 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5 em diante. Aqueles irmãos que nos acompanham através das redes sociais, abram a Bíblia de vocês aí também. Mateus, capítulo 6, a partir do versículo 5. Mateus 6, 5. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora ao teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Amém? Por favor, levanta a tua mão direita mais alto que você puder. Fecha os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor amado, pela oportunidade de estarmos aqui em torno da tua santa palavra. Ó Pai querido, que esta palavra, Senhor, sirva para nós de vida, que esta palavra, Senhor, sirva para nós de refrigério, que esta palavra, Senhor, sirva para nós de direção e de força, que o teu Santo Espírito ministre sobre nós. Amém e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem esta noite é quando orares. Vocês veem que a explicação de Jesus, ela é bem nítida, bem fácil de entender. O que nós precisamos compreender? Primeiro, o que é a oração. A oração é você falar com Deus, é você conversar com Deus. Hoje, você é livre para falar com Deus, você é livre para procurar Deus. Jesus, ele ensinou a maneira de orar. Como é que nós nos dirigimos ao Deus Criador de todas as coisas? Nós nos dirigimos a Ele como Pai. Se você entender que você está conversando com seu Pai, você vai entender o que é a oração. A oração é uma conversa com o seu Pai, com aquele que te formou, com aquele que te criou. Se Deus não quisesse o nosso nascimento, nós não teríamos nascido. Se Deus não quisesse que nós estivéssemos aqui hoje, neste momento, nós não estaríamos. Então, a nossa compreensão é de que esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador das nossas vidas, Ele, na sua infinita misericórdia, decidiu abrir um canal para falar diretamente comigo e com você, que é a sua palavra. Só que aí, em contrapartida, Deus diz assim: vocês também podem falar comigo, vocês também podem conversar comigo. Irmãos, oração é uma conversa com Deus, oração é um diálogo com Deus, é uma fala que você tem com o Senhor. Então, se você decide orar, se você decide buscar a face do Senhor, se você decide estar diante de Deus, o que é que você vai fazer? Você vai sentar, ou ajoelhar, ou ficar deitado, ou numa rede, ou no chão, em qualquer lugar. Só que o Senhor pede uma conversa exclusiva. O Senhor pede que você se dirija diretamente a Ele.
escada, você vê esses profissionais que trabalham pendurados no balancinho, eles ficam lá em cima, eles têm que se comunicar, eles têm que conversar. Então não importa a posição ou local, qualquer lugar é lugar de você ter uma boa conversa, qualquer lugar é lugar de você sentar com uma pessoa ou ficar em pé, ou na posição que você acha melhor e conversar com ela. Com Deus é a mesma coisa. De Gênesis a Apocalipse na Bíblia, você vai ver diversos tipos de oração, diversos tipos de forma de orar, de maneira de orar. Pense bem, Jonas, o profeta, ele estava no ventre de um grande peixe no fundo do mar. E lá, no ventre do peixe, ele orou e Deus ouviu a sua oração. Olha que coisa extraordinária. Lá no ventre do peixe. Então aqui nós entendemos que não existe um lugar certo, uma hora certa, um momento certo. Só, irmãos, que muitas pessoas, de uma forma assim, vamos dizer até inocente, colocaram na cabeça que a oração é uma guerra. Deixa eu explicar para você: oração não é guerra, oração não é batalha, oração é conversa. Aí você pode falar assim, mas quando uma pessoa ora, no mundo espiritual existe uma batalha, sim, mas esta batalha não é travada por quem está orando, mas é travada pelos anjos de Deus, pelos arcanjos de Deus. Então, não é você que guerreia, é o Senhor que luta as suas batalhas. Então, se você se dispuser a conversar com Deus, irmão, preste atenção. Quando uma conversa parte para agressão, acabou a conversa, acabou o diálogo. Quando você vai conversar com uma pessoa, você quer falar no lugar mais silencioso possível. Você quer ouvir aquela pessoa, você quer falar com ela. A conversa que você tem um com o outro não é uma conversa que você tem no meio de uma multidão cheia de gente. Não é assim. Você quer falar um segredo, você quer contar alguma coisa, então você procura um lugar mais reservado para você falar. Então, quando você estiver conversando com Deus, não se preocupe que o diabo não vai puxar seu pé, o demônio não vai fungar no seu cangote, não vai falar no seu ouvido, o Satanás não vai fazer cosquinha em você, porque ele não tem poder de tocar na sua vida. Se você for conversar com Deus, você pode conversar tranquilo, porque você está protegido e você está guardado. Então, tem pessoas que às vezes têm medo de orar, porque tem medo de acontecer alguma coisa. Então, quando você ora, o Senhor pode agir, mas não é alguma coisa que eu vou orar, começar a sentir calafrio, começar a sentir medo, começar a sentir o coração acelerado, começar a sentir aquela sensação ruim. Não faça isso não, irmão. É assim, irmão, você está agora, tranquilo, sossegado, e você vai estar bem, e você vai falar: Senhor, eu quero falar contigo, Pai Todo-Poderoso. Aí você começa a falar, aí você começa a conversar. Irmãos, Deus, Ele anseia por ouvir a nossa oração. Deus, Ele quer ouvir a sua voz. Deus, Ele quer ouvir o seu clamor. Mas você que tem que ter vontade de falar com Ele. Você que tem que querer conversar com Ele. Então, esquece essa questão exterior. Esquece um pouco o movimento. Esquece tudo. E pensa assim: olha, eu preciso ter um particular com Deus. Nós falamos, irmãos, na igreja, que nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus. É bom ter alguém orando com você? É. Mas melhor ainda é você mesmo orar. Melhor ainda é você mesmo falar com Deus. Jesus, Ele fazia isso. No Evangelho de Lucas, no capítulo 5 e no versículo 16, olha o que Jesus fazia. Porém, Ele retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus, Ele se retirava do meio dos seus apóstolos, do meio dos seus discípulos, e Ele ia para um local mais distante e ali Ele orava. Ele não queria que as outras pessoas ouvissem a sua oração. Então Ele se retirava, ia um pouquinho mais longe e ali
para que você possa falar aquilo que você quer falar, para que você possa ter intimidade. E uma outra questão é que o Senhor vai saber que você reservou esse tempo. Ele vai saber que você está ali para conversar com Ele. Ele vai saber que você está ali para se relacionar com Ele, que você está ali para estar na presença dEle. E hoje, irmão, nós precisamos ter essa consciência. O Senhor está nos esperando para ter um particular conosco. Não é algo que você vai contar para outras pessoas, não é algo que as pessoas ao seu redor vão saber, mas é algo entre você e Deus, entre você e o Senhor. Jesus dá um exemplo também em Lucas, no capítulo 18, um exemplo de quem vai orar. A Bíblia fala aqui diretamente da forma como as pessoas oram, da forma como as pessoas buscam a Deus no normal, no seu dia a dia. Aqui, nesse exemplo, ele vai dizer assim, ó: 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, a forma que Jesus aprova de oração é humildade. É você chegar diante do seu Pai e falar com Ele dizendo: Pai, eu preciso de Ti. Pai, tenha misericórdia de mim porque sou pecador. Pai, me ajuda nessa dificuldade, naquela dificuldade. Pai, hoje eu passei por um momento difícil. Ou Pai, hoje eu passei por um momento alegre, Pai. Hoje eu recebi uma boa notícia. Então você fala com Deus de uma forma humilde, e o Senhor te ouve, e o Senhor te responde. Eu quero que você desenvolva essa intimidade com Deus. Eu quero que você separe um momento para você conversar com Deus. Eu quero que você tenha um momento todos os dias da sua vida onde você separa, vai para um local e você conversa com o Pai, e você conversa com Deus. Você precisa disso para você se sustentar, para você se manter, para você continuar bem. Você precisa da força que vem do Pai, e essa força ela vem quando você fala com Ele, quando você ora, quando você o procura, quando você o busca. Às vezes, irmãos, nós deixamos a oração somente para algumas pessoas. Muitas pessoas ficam tranquilas porque elas dizem assim: eu sei que a minha mãe está orando por mim, eu sei que o meu pai está orando por mim, eu sei que a minha filha está orando por mim, eu sei que o meu marido está orando por mim, eu sei que a minha esposa está orando por mim, eu sei que a igreja ora por mim. Mas se você, quando você ora, quando você conversa com Deus, quando você se coloca na presença de Deus, você não pode passar o dia achando que Deus não existe. Você não pode passar o dia achando que Deus não quer ouvir a sua voz, achando que Deus não quer que você se dirija a Ele. Você tem que pensar assim: ó, hoje eu preciso separar um tempo para conversar com Deus. Hoje eu preciso separar um tempo para falar com o meu Pai. Meu Pai precisa de uma satisfação minha. Eu preciso explicar para Ele como está sendo as coisas, como as coisas estão acontecendo. Então você separa o seu momento de conversa com o Pai em secreto, em segredo. Não é perto de ninguém, não. É entre você e o Criador. É entre você e o teu Pai.
Jesus, Ele nos ordenou que nós orássemos. Não foi um pedido, não, foi uma ordem. Ele disse assim, quando orares, Ele já começa dizendo como não deve ser a oração. Não seja como os hipócritas. A palavra hipócrita significa aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra. Ele dissimula sua verdadeira personalidade. É fingido, é falso. Então, com Deus a falsidade não funciona. Com Deus não funciona a falsidade. Ou você está na presença de Deus com verdade, ou então vai acontecer como um exemplo que imagine. A oração não vai ser ouvida. Então, se você estiver com raiva de alguém, você pode falar para o Senhor, eu estou com raiva daquela pessoa, me ajuda, arranca isso de dentro de mim, mas olha como ela me ofendeu, olha o que ele me falou, olha o que ela me falou. Então você tem um compromisso, porque você tem um compromisso em ser verdadeiro. Então você não pode chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, não está doendo. Se estiver doendo, você diz, Senhor, está doendo, Senhor, está difícil, Senhor, está pesado. Você tem liberdade de ser verdadeiro com Deus. Você tem liberdade, irmão, de ser verdadeira com Deus, de falar com o Pai. Ele está pronto para te ouvir a verdade no seu coração. Irmão, deixa eu explicar algo que dói, mas a oração não é sinônimo de poder. A oração é sinônimo de intimidade. A oração é sinônimo de relacionamento. Não é porque eu oro mais que eu tenho mais poder, mas infelizmente, o que acontece? No nosso meio, as pessoas acham assim, não. Quanto mais eu oro, mais poder sobre os demônios eu tenho, mais poder sobre o mago eu tenho, mais poder sobre o céu eu tenho. Então a pessoa vai se enchendo achando que ela é poderosa, e aí ela não ora para ter relacionamento, ela ora para ter poder, ela ora para Deus usar ela ora para Deus fazer alguma coisa, para que ela mostre para as pessoas que ela é de oração. E não é assim. A oração, irmão, é uma intimidade com Deus, é uma conversa com Deus, é um relacionamento com Deus, porque você tem prazer em estar na presença de Deus. Quando você liga para alguém, quando você faz uma chamada de vídeo para alguém, ou quando você se aproxima dela para conversar, você está mostrando para ela assim, você é importante para mim, eu quero passar um tempo contigo, eu quero dar atenção. É isso que é o sentido. Por isso que Jesus falava da hipocrisia, porque muitas pessoas queriam mostrar que eles eram mais santos porque eles passavam mais tempo orando, mas não é isso que é para mostrar para os outros, mas é para mostrar para Deus que nós nos importamos em contar as coisas para Ele. Os hipócritas se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas. Eles sentem prazer, eles gostam de fazer isso, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Se eu orar para que você saiba que existe uma oração poderosa, porque outro problema é esse. As pessoas dizem assim, fulano, ele tem uma oração forte, uma oração poderosa. Na cabeça da maioria das pessoas, a oração forte é aquela que é gritada, é aquela que você faz impostação de voz, é aquela que você está ali gritando mesmo. Então as pessoas acham que aquilo é um símbolo de poder. Então se alguém for orar por outra pessoa e não gritar, é como se aquela pessoa estivesse sem poder. Mas se ela gritar, é como se ela estivesse com poder. Então deixa eu te explicar. A oração não tem a ver com o tom de voz. Não tem a ver se você tem mais poder ou menos poder no tom de voz. A oração, irmão, é quanto mais você fala com Deus, mais intimidade com Deus você tem, mais perto de Deus você está. E isso não é medido no tom de voz. Só que muitas pessoas, como Jesus mostrou, ficam em pé e oram e fazem aquela oração com a voz impostada, e aí o público, as pessoas que estão ao redor, se sentem satisfeitas. Às vezes vem um irmão ou uma irmã que já está fraquinho, fraquinha, que ora baixinho, porque
oração foi essa? Que oração? Olha, a pessoa nem abriu a boca. Só que quando você vai ver, aquele irmão, aquela irmã tem milhões de horas de oração diante de Deus, tem muito mais intimidade com Deus do que aquela pessoa que fica esbravejando, que fica querendo mostrar para os outros que ele tem poder. Irmãos, eu vi um dia, que foi ninguém que me contou, um homem, ele estava com um caroço assim no pescoço, grandão, e eu tinha ido na igreja desse pastor, e o pastor falou assim para o homem: o senhor crê que Jesus pode te curar? E ele falou: creio. Ele falou: então faz um favor para mim, vai lá dentro do banheiro, olha no espelho e volta aqui. Irmãos, o homem foi, entrou no banheiro lá para dentro, saiu. Quando ele saiu, não tinha mais um caroço. Ele não fez assim nenhuma oração, não fez nada. Ele só falou isso para ele. E dava para ver, porque você via que estava feio o caroço no pescoço do homem. Muito feio mesmo, assim, estava nítido para a gente. E o caroço sumiu. Então, assim, para todos nós que estávamos naquele ambiente, naquele local, e eu fiquei assim pensando: meu Deus, mas este homem nem orou. Ele não orou, ele não gritou, ele não fez nada, ele só pediu para o homem ir ao banheiro. E o homem voltou e está sem o caroço. Depois que acabou o culto, aí eu falei: pastor, mas como é que é essa forma que o senhor faz? Ele falou assim: olha, eu aí falando da vida dele de oração e tal, tanto de horas que ele orava por dia, ele disse assim: eu nem preciso mostrar para as pessoas que eu sou um homem de oração, eu não preciso mostrar para ninguém. Por quê? Ele falou assim: ó, se eu fizesse uma oração e falasse alto, todo mundo ia falar: meu Deus, que homem poderoso. Mas ele disse que Deus tocou nele para ele fazer dessas maneiras assim, para mostrar para as pessoas que o poder não estava nele, mas estava no Deus que estava operando no ambiente. Então, se você tem intimidade com Deus, naturalmente o poder de Deus vai te manifestar. Mas não é algo para que os homens vejam, mas é algo para que o Senhor saiba que você é um homem de oração e uma mulher de oração. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Jesus falou assim: toda oração que você faz, você tem uma recompensa de Deus para a sua vida. Deixa eu explicar um grande segredo para vocês. São poucas pessoas que oram. A maioria das pessoas quer o céu dos cristãos. Elas querem entrar no céu, elas querem a vida eterna com Deus, mas elas não querem orar. Os nossos menores cultos nas igrejas são os cultos de oração. Você quer arrumar um problema com alguém, é você mandar ela ajoelhar. Elas joelhas, sim, já olhando, tem que ajoelhar. Porque você quer ver se arrumar um problema, é você fazer uma oração cumprida. Aí já começa a incomodar. Você quer ver se arrumar um problema, é você falar assim: irmãos, nós vamos jejuar e orar. Porque quando você fala jejuar e orar, a sua carne, o seu corpo diz não. O seu corpo não quer passar aquele período orando, ele não quer passar aquele período buscando. Então você tem que vencer uma batalha interna, você tem que vencer uma batalha contra você mesmo, para você conseguir fazer o que Jesus falou, que é se retirar do meio das pessoas e ir para um lugar secreto para orar ao Pai que vê em secreto. Irmão, se você fizer um movimento, você vai ter gente. Se você movimentar, se você começar a fazer qualquer coisa, se você criar um sorteio, se você distribuir bolo, se você fizer qualquer coisa que vai ter um movimento, aquilo lota. Eu estou vendo aí as pessoas que fazem eventos, elas falam assim: olha, se você comprar um ingresso até tal dia, você concorre isso, concorre aquilo. Então as promoções é para chamar a atenção das pessoas. Então a oração, ela não tem promoção, porque ela é segredo, ela não é pública, ela não é para todo mundo saber, é só entre você e Deus. Então o que vai te dar intimidade com Deus é
você separar esse momento em segredo entre você e Deus, Deus vai saber que você ora. Deus vai saber que você busca a presença dEle. Deus vai saber que você separa tempo para Ele. Deus vai saber que você busca Ele. Talvez os irmãos não vão saber. Talvez a igreja não vai saber. Talvez as pessoas ao redor não vão saber. Mas Deus vai saber que você tem intimidade com Ele. E é isso que importa. Se você tomar essa decisão de fazer isso para Deus, de fazer isso para a glória de Deus, você vai receber recompensa. Mas se você buscar a Deus com intimidade, com pessoalidade, sem intermediário, e quando você for orar, orando, não useis de vãs repetições como gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. A conversa com Deus é uma conversa normal. A oração, você fala normalmente. Você não precisa ficar repetindo a mesma coisa toda hora com Deus. Deus quer ouvir você, conversar com Ele, crer que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que o buscam. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então você conversa com Deus como se você estivesse conversando com o seu melhor amigo, com a sua melhor amiga. Você conta as coisas para Deus, você fala com Deus, você separa esse momento. Jesus orava. Ele chegou diante do túmulo, Lázaro estava lá dentro, já sepultado, e ele falou: Pai, eu sei que sempre me ouves. Ele disse: Pai, eu sei que sempre me ouves. Sempre Deus está te ouvindo. Sempre Deus está à disposição de você falar com Ele. Sempre Deus está à disposição de você buscar a presença dEle. Só que você precisa ter consciência que você não precisa de mais alguém para você orar. Você precisa ter esse costume, essa vontade, esse desejo de falar: eu não passo o meu dia sem falar com o Pai. Não pode deixar passar o domingo sem falar com o Pai. Não pode deixar a segunda-feira passar sem falar com o Pai. Não pode deixar a terça-feira passar sem falar com o Pai. Não pode deixar a quarta-feira passar sem falar com o Pai. Não pode deixar a quinta-feira passar sem falar com o Pai. Não pode deixar a sexta-feira passar sem falar com o Pai. Não pode deixar o domingo passar sem falar com o Pai. É você e o Pai. Sem igreja, sem pastor, sem ninguém. É você e o Pai. É você e Deus. Aí eu vou saber, lá no céu, se você cria em Deus de verdade ou não. Porque você só consegue entrar no lugar secreto, ou como Jesus se retirar do lugar e orar, se você crê realmente que Deus existe, que Ele está te ouvindo. Isso é uma coisa muito séria. Isso é uma coisa muito importante entre você e Deus. E aí ele diz assim: ó, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos o pedirdes. Então Deus já sabe de tudo antes da palavra sair da nossa boca. Mas Ele disse: eu quero ouvir da sua boca. Eu quero ouvir de você. Ele nos chama a orar. E a oração que Jesus ensinou é simples e segue uma ordem. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro, você glorifica ao Deus Todo-Poderoso na sua oração. Você exalta a Deus, você glorifica o nome dele na sua intimidade, entre você e Deus. Senhor, tu és o Todo-Poderoso, tu és maravilhoso. O Senhor tem me sustentado até aqui. O Senhor tem cuidado de mim. Depois é assim, ó: venha o teu reino. Até aqui Jesus nem começou ainda a fazer um pedido. Ele disse: a sua oração primeiro você glorifica, depois você chama o reino de Deus. Depois você fala: venha o teu reino. E depois você diz assim: olha, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Antes de você começar a pedir, você diz: é a tua vontade que eu quero. Antes de você começar a
perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você sabe que você deve no sentido do pecado. Você sabe que você não é perfeito. Você sabe que você não consegue fazer tudo da forma correta. Eu sei que eu não consigo fazer tudo da forma correta. Então eu digo, Senhor, me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros. Assim como eu perdoo as pessoas que falham e que erram comigo todos os dias. Elas falham, elas erram todos os dias. As pessoas nos decepcionam e todos os dias nós perdoamos as pessoas, assim como Deus nos perdoa. E depois é assim, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Então você pede livramento para você, pede livramento da tentação, pede livramento da sua família, pede que o Senhor te livre do mal. Você ora e depois você diz, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Você começa glorificando a Deus na oração e você termina glorificando a Deus na oração. É assim que você ora, é assim que você fala com o teu Pai, é assim que você busca o teu Pai. Hoje nós vamos ter a oportunidade de orar aqui, mas você não pode se contentar só com a oração dos cultos. Você não pode achar só que essas orações aqui são suficientes. Não, você precisa ter a sua intimidade com Deus. Você precisa ter o seu momento de oração, o seu momento de fala, o seu momento onde você se coloca diante de Deus, onde você coloca a sua vida no altar de Deus. Porque aí as pessoas são tocadas. Irmãos, eu morava embaixo da igreja. É uma coisa que eu não recomendo para ninguém. E aí eu orava lá e depois eu descobri que as pessoas ficavam do lado de fora ouvindo a minha oração. Eu falei, meu Deus, nem orar aqui não dá. E aí eu comecei a entender que as pessoas gostam de ouvir a oração dos outros, mas eu nem sabia que as pessoas ouviam o que eu estava orando do lado de fora. Mas uma coisa eu te digo, irmão, procure um lugar mais reservado que você encontrar e ora a teu Pai que vê o que está em segredo. E o teu Pai que vê o que está em segredo te recompensará, se você decidir dar tempo para Deus na sua vida. Você tem gente para conversar, você fala, pastor, tem tempo que eu quero conversar com fulano, ciclano. Olha, eu preciso falar com você. E com Deus? E com Deus? Você também precisa. Como é que você vai passar a eternidade com o Senhor se você não fala com Ele? Se você não se relaciona com Ele? Se você não conta a sua vida para Ele? Então hoje ainda está em tempo de você compreender que você precisa ter um relacionamento com o Pai. Você precisa orar todos os dias ao Deus invisível que ouve a tua oração. É isso que você precisa botar aqui, dentro de você. É uma palavra de Jesus para a tua vida. É uma palavra de Deus para a tua vida. É gostoso orar junto? É bom orar junto? Mas melhor ainda é orar em segredo, porque é lá que está a recompensa de Deus para a tua vida. É lá que está a resposta de Deus para a tua vida. É lá no secreto que Deus vai te ouvir e entender. Esta aqui está separando tempo para mim. Este aqui está separando tempo para mim. Então eu também vou separar um tempinho para realizar a obra na vida dele e na vida dela. E é assim, irmão. Você se dispõe em buscar o Senhor e o Senhor se dispõe em te responder. Não vou te regular, não vou te vigiar, mas você sabe. Eu fico vendo, irmãos, esses programas que eles têm por aí, que eles confiam as pessoas nos lugares. Tem gente que lá entra crente e sai desviado, porque a pessoa diz, eu sou evangélico, mas ele não ora no confinamento, ele não busca Deus, ele não tem tempo. Então lá no seu confinamento, Deus está te vendo. Se você ora, se você conversa com Ele, se você tem tempo para Ele. Então hoje, irmão, se conscientize disso. Hoje, irmã, se conscientize disso. Comece
assim no seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso.